Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a dona Mariazinha Leitão, ela que é gerontóloga social e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares, a Regional Acre. Boa noite, dona Mariazinha, seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia para conversar com as 22 cidades do nosso estado. Ai, que bom. Boa noite, é um prazer estar aqui. E principalmente que a gente vai atingir a todos os municípios do Acre, né? Isso é maravilhoso. Falando de um tema que é tão importante, que são essas doenças degenerativas do que atingem os neurônios, as células do nosso Nervosas, cérebro, nervosas. Dona Mariazinha, o que é o mal de Alzheimer? A doença de Alzheimer é o que antigamente as pessoas inadvertidas, sem saber o que chamava caduquice. Ah, fulano está caducando, está gagá. E na realidade é a doença de Alzheimer, né? Essa, por incrível que pareça, já vai fazer ano que vem, já completam 100 anos que foi descoberta essa doença. Mas aqui no nosso meio, a gente não falava muito, não conhecia. Não tem uma cultura de debater esse tema. Cultura, não tem a cultura de debater e de conhecer os sintomas e de, inclusive, acompanhar e saber como enfrentar os problemas que essa doença causa, né? Então, aqui no Acre, nós criamos essa associação, a Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares, ela é ligada em rede. Então, aqui nós temos... a regional nós temos a Regional Acre, justamente para dar esse suporte. Dona Mariazinha, ela é a ABRAS, ela é a Associação Brasileira que trata do Alzheimer e de doenças similares. Isso. Existem outras doenças degenerativas que também atingem as similares, são todas as doenças degenerativas coronárias, né? Doenças, por exemplo, AVC, Parkinson. Então, a pessoa que se encontrar com esse tipo de doença, nosso grupo é um grupo para dar suporte e apoiar as pessoas que estão nessa doença, principalmente os familiares, né? Porque tem momentos que a gente observa que o familiar, quando detecta que está com esse tipo de doença, principalmente o Alzheimer, o familiar não sabe o que fazer. Inclusive, daqui a pouquinho a gente queria abordar mais essa questão da importância da família quando interagir. Quando você diagnostica esse tipo de situação, esse tipo de doença dentro da família. Agora, antes disso, agora há pouco a senhora falou que ano que vem, 2006, a descoberta do mal de Alzheimer vai completar 100 anos, o centenário. Centenário. Ou seja, em 1906, essa doença foi descoberta. Como é que foi isso? Quem foi que descobriu? Isso foi descoberto por um patologista, o Dr. Alois Alzheimer, um alemão, que ele descobriu isso em uma senhora que tinha apenas 51 anos de idade. E depois, o que é uma exceção, né? É uma exceção, um caso assim, mas também nosso diretor científico também já foram identificados aqui no Brasil mesmo, pessoas até com 45 anos de idade. São casos assim, muito raros, mas a média pode acontecer. Anos, a média é acima dos 65 anos, que é o grupo de risco que a gente chama, né? Então, isso é uma doença que só descobre depois que a pessoa morre. E aí na hora de fazer a necrópsia. Então, mas como que se faz aqui? Vai se fazendo por eliminação. A família percebe que a pessoa está com alguma coisa diferente. Quais são os sintomas? A perda de memória é o principal. Ela começa a esquecer das coisas. Esquecer do óculos é muito fácil. Mas esquecer para que serve o óculos, não é? É para mudando as coisas de lugar, falar palavras inadequadas, momentos inadequados, ficar repetidas vezes falando a mesma coisa. Por exemplo, chega do médico e terminou de chegar, já fica dizendo, não me levaram no médico. Eu estou doente, mas ninguém me leva no médico. E é isso, às vezes, quando a família não conhece as coisas, ela fica irritada, acha que está fazendo de propósito, e não é. É porque a pessoa esquece. A memória remota até é lembrada, mas a recente apaga. E uma coisa que a gente trabalha muito dentro do nosso grupo de apoio é pedindo que não rebata aquilo que a pessoa diz. Entra na dela
e aí fica calmo, porque daqui a pouco o que ela diz, ela já não lembra mais. Pois é, E como vai detectar? Como vai detectar? Pelos sinais, né? Aí ela começa, se ela sai de casa, ela não sabe voltar, ela se perde dentro da própria casa. E várias desorientações. Então, quando a família começa a sentir que está acontecendo alguma coisa estranha, ela procura médico, procura um clínico. E, por exemplo, nós que é um grupo de apoio, agora, graças a Deus que a gente agora já tem uma médica com quem a gente pode contar, que ela se especializou mesmo em demências, não é em geriatria, mas em demências, por conta da própria mãe dela, que tem essa doença há 5 anos. Ela é infectologista, mas ela também, de tanto acompanhar a mãe dela, foi se aprofundando e foi se especializando nessa doença. Então, eu, como gerontóloga, para mim é muito bom que tenha profissionais clínicos, médicos que façam a parte clínica, né? Aliás, dona Mariazinha, isso é uma pergunta que não tem como deixar de fazer. Esse é um trabalho que não pode ser desenvolvido só em uma área do conhecimento humano. No caso, a sua área é a gerontologia, mas a senhora precisa de geriatras. Existem geriatras aqui no Acre? Essa é a nossa maior dificuldade, sabe? A maior dificuldade nossa aqui no Acre é não existir aqui no Acre. Não existe geriatra. O geriatra são os médicos que são o médico especialistas... especializado para trabalhar com o envelhecimento, com as pessoas que envelhecem, se preparar. Que a gente sempre orienta que a pessoa, depois de 30, 35 anos, ela já deve ter uma sequência, começar a se preparar, já começar a ir a um médico, um geriatra, para começar a preparar para ter um envelhecimento saudável, e saber envelhecer. Mas alguns médicos aqui se intitulam de geriatras, né? Inclusive nos planos de saúde. Aí né? tem médicos que tratam, né? Que são encaminhados, que se dedicam a isso. Aí a gente não pode negar. Tem médicos que se dedicam e tudo. Mas especificamente geriatra não existe. Não existe mesmo. Agora tem a doutora Vânia Prado, que ela se especializou em demência e ela tem nos ajudado muito. Tem a doutora Milagros, que também, ela trabalha no Hospital do Idoso também, ela tem já um certo conhecimento muito bom. Tem o doutor Matheus também, tem conhecimentos nessa parte de geriatria, né? Mesmo de atendimento às pessoas idosas e outros assim também que atende, mas infelizmente geriatras mesmo nós não contamos aqui no Acre. Dona Mariazinha, e para fazer o tratamento dessa doença, porque é uma doença degenerativa, portanto irreversível e não tem cura, como se faz para tratar de um caso desse? Por exemplo, se eu na minha família descobrir que tem alguém com o mal de Alzheimer, como é que eu faço para saber se para saber se é e quais são as medidas que eu tenho que tomar para minimizar, enfim? Olha, primeiro faz um teste, né? Agora eu até tenho feito a visita com a doutora Vânia, porque às vezes a família pensa que é. Também eu quero até fazer um parênteses aqui, assim, porque cada vez que eu dou entrevista, as pessoas eu encontro assim na rua, até pessoas amigas minhas que já trabalharam comigo, dizem assim: eu vou lá contigo que eu estou com aquela doença que tu falaste. Eu não quero que ninguém entre em paranoia, que não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Primeiro, faz-se um teste, tem a forma de fazer um teste para identificar. Nós, essa semana, nós fomos numa casa, fizemos um teste e verificou-se que a memória da pessoa está perfeitamente boa. Não é Alzheimer, é outro tipo de demência. Se que Alzheimer é o tipo de demência mais comum que existe entre nós, né? Agora, sendo detectado, existem exames. A ressonância é um exame que mais aproximado, e aí as pessoas geralmente vão para Porto Velho, que aqui não faz a ressonância magnética, né? Ainda não faz, mas acho que no futuro bem próximo vai haver, e vai por eliminação. Então, chega-se à conclusão, pelos sinais da pessoa, que a pessoa realmente esteja. Daí ela tem a primeira, a segunda e a terceira fase. E tem o medicamento, ela não é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento, o medicamento que vai fazer com que a doença não desenvolva rapidamente. A pessoa, após identificar e detectar que está com essa doença, ela pode viver até 20 anos sendo bem tratada e tendo uma boa qualidade de vida. Com lucidez? Não, com lucidez não. Ela pode viver, né? Ela não vai, porque ela não regride. É degenerativa e é progressiva.
Então, o medicamento, na verdade, ele atrasa o avanço. Ele atrasa o avanço da doença, né? Mas ela é progressiva. Então, a pessoa pode viver 20 anos, mas de uma forma como cidadão, né? Não com lucidez, que não volta a lucidez, mas pode estagnar um pouco e retardar o desenvolvimento. E eu acho assim, chega a determinada fase, por exemplo, nós temos pessoas que nós acompanhamos, que é uma coisa que eu não gosto de chamar a pessoa que é doente de Alzheimer, a pessoa de paciente. Isso aí é uma palavra que eu não suporto isso. Porque a pessoa ser doente deve ser paciente, né? Eu acho assim, ele é um portador da doença de Alzheimer, né? Então, é assim, nós acompanhamos pessoas que já estão na última fase, né? Que é aquela fase que a pessoa já não entende mais nada, e nem fala mais, e não tem mais percepção de nada. Mas mesmo assim a família trata com carinho, com amor. E nessa fase, principalmente nessa fase, a melhor coisa é o carinho e o amor. Dona Mariazinha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando esse bate-papo sobre o mal de Alzheimer. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta conversando sobre o mal de Alzheimer com a dona Mariazinha Leitão, ela que é presidente da Associação Brasileira do Mal de Alzheimer e Doenças Similares da Regional Acre. Dona Mariazinha, quando nós conversávamos antes da entrevista, a senhora me corrigiu, porque eu falei mal de Alzheimer, é como a gente costuma conhecer, ou quando alguém se refere a essa doença. Mas a senhora me dizia que esse não é um termo adequado, mal de Alzheimer talvez fosse um termo pejorativo, é isso mesmo? A gente não gosta de falar mal, né? Que a gente corrige muito isso aí. Por conta, assim, eu acho que o mal é um termo bem pejorativo, né? A gente fala doença porque realmente é uma doença, né? É uma doença que afeta, é uma doença neurocerebral. E uma coisa que a gente gostaria de deixar clara, assim, para as pessoas é que ela é uma doença do cérebro e não do envelhecimento normal. Porque a gente se detecta com alguns casos que falam assim, esse mal é da idade. Senão todo mundo, quando fosse envelhecendo, ficaria com Alzheimer, né? E a gente também, hoje em dia, não se descobre a causa, não tem como prever, portanto, não existe o medicamento adequado e a pessoa não tem como se prevenir, porque até hoje não existe, né? Os cientistas, pessoas imbuídas de melhores propósitos, estão pesquisando incansavelmente, e a gente acredita que dentro em breve existe esperança, porque como essa doença afeta muitas pessoas e é muito dispendiosa, tanto para a família como para o governo, e acredita que dentro de poucos anos acontecerá e a gente será descoberto a cura. Você imagina que dentro de 100 anos ainda não foi descoberto, né? E dos Estados Unidos a gente vive acompanhando, a gente recebe muitas informações, é mais recente e até hoje ainda não existe. Nos Estados Unidos talvez seja a procura seja muito maior porque é onde tem o maior número de idosos, porque o tempo de vida do americano é bem maior. Melhor. Dona Mariazinha, e com relação a... Nós falamos sobre diagnóstico, sobre a importância da família nesse tratamento, da paciência, do amor que deve ser dispensado. E quantas pessoas têm Alzheimer no mundo hoje? Se sabe? Tem uma estimativa? A gente tem assim, uma estatística cerca de 1.200 pessoas no Brasil, né? Agora, no mundo a gente não tem assim, dados concretos, né? E aqui em Rio Branco... Essa é uma estimativa da Organização Mundial de Saúde? Feito pela Organização Mundial de Saúde. Em cima de uma porcentagem do número de idosos. De um percentual do número de idosos, né? Isso é feito. Isso foi uma das coisas que me despertou muito. Aqui, uma certa vez, eu estava numa reunião do Ministério da Saúde e
foi apresentado um número assim, muito alto de pessoas com Alzheimer aqui do Acre. E aquilo me despertou, eu fui em busca de saber por onde tinham pesquisado isso, que eu vivo aqui trabalhando com idosos há tantos anos, envelheci trabalhando com idosos. Então, então, ela me disse que era jogado para o percentual. A quantidade de pessoas acima de 60 anos, e o percentual de 10%, daí tirava a coisa. E eu acho que nem tanto, porque eu não acho que seja um dado fidedigno, mas a organização prevê dessa forma. Porque aqui no Acre a gente tem uma qualidade de vida mais ligada à natureza, sabe? A coisa assim, meio, assim São outros fatores. O idoso que vive embora no que Acre, agora atualmente a gente não tem um ar puro. Depois né? dessa fumaceira. Mas existem muitos fatores, sabe? São outros tipos de idosos. Né? Tem pessoas aqui, tem longevos aqui com 90 anos, que bem lúcido, né? A gente não pode generalizar a coisa da tal maneira assim. Inclusive, dona Mariazinha, é verdade mesmo? Qual é a sua opinião sobre isso? Que aquela vida de seringal, apesar de sofrida, ela era melhor para a saúde? Porque o que a gente vê de velhinho que vivia no seringal e que até hoje está disposto... Olha, pelo que eu vejo, eu tiro até pelo meu pai, que foi seringueiro, viveu muito tempo assim. O meu pai morreu com 93 anos, ele não sentia uma dor de cabeça, ele tinha muito mais saúde do que eu e lembrava de tudo. Era impressionante, tinha uma cabeça invejável. Então, eu acho assim, e pelas pessoas que eu vejo, que eu convivo, que eu entrevisto, pela experiência que eu tenho vivido, assim, em idosos, assim, do Tocantins, que tinha muito ligado à natureza, do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei também, e fiz muito estágio. E aqui do Acre, principalmente, a gente faz a comparação, e eu acho que isso é verdade, isso não é mito. Isso procede, sim. A natureza, apesar de toda aquela vida sacrificada, mas a pessoa exercita. Aqui você encontra as coisas tudo quase pronto, né? E essa questão de você também não é uma coisa que atribui muito dizer que Alzheimer é a pessoa que é a mais afetada, é aquela pessoa que tem preguiça mental, que não tem atividade mental, nem física, nada disso também não tem relação. Não tem relação. Que é comprovado, se fosse assim, o presidente dos Estados Unidos não teria morrido de Alzheimer, né? Com Alzheimer. Então, assim, a gente tem exemplo de pessoas aqui que eram empresárias, que lidavam muito, que de repente foi afetada. Então, a gente não tem. A gente pensa, assim, que às vezes um estado de depressão, fatores de risco é a depressão, é o colesterol elevado, é o diabético. E essa parte clínica eu gostaria de nem mencionar e deixar por conta dos médicos que trabalham, da parte clínica, sei lá, mais para os médicos, né? Nós temos o Dr. Radjalma, que é um médico que também faz parte da nossa associação, que ele tem um trabalho muito bom sobre a doença de Alzheimer e, inclusive, mostrando como o cérebro, o funcionamento do cérebro, como é que são afetos, as doenças degenerativas. Dona Mariazinha, aproveitando que a senhora está tocando nesse assunto, é interessante que a gente deixasse para as pessoas que estão em casa o contato da Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares da Regional Acre, da qual a senhora é presidente, e também o site e o telefone, para que, de repente, quem tiver com um problema desse em casa, que pudesse se informar, que pudesse entrar em contato. O site é da Associação Nacional, né? Uhum. Que é o www.abras.gov.br. www.abras.org.br. A gente está com ele na tela. E o telefone é o telefone da Cecias, que é onde eu estou todos os dias, né? É o 3224-5780, que nesse telefone a pessoa pode ligar e aí lá a gente já pode marcar e aí fazer agenda de visitas, que a gente tem um grupo, esse grupo são pessoas voluntárias que se dispõem com o seu trabalho, com o seu tempo, com o seu profissionalismo a fazer visitas em casas e a gente dá um suporte aos familiares. Dona Mariazinha, a senhora também começou a contar por que a senhora se interessou pelo estudo do Alzheimer, enfim, a senhora sempre se dedicou a essa causa geriátrica, né, dos idosos e gerontológica, na verdade. Mas a senhora contou um caso específico para mim antes de começar a entrevista com relação ao Lados Vicentinos. Eu queria que a senhora contasse para a gente. Quando eu estava na PUC, eu fazendo a pós-graduação, a gente tem aula, ela é geral, né, tudo, a parte de Alzheimer,
eu lembrava muito de um senhor que era residente lá no Lar Vicentino. Eu, todas as vezes, tudo que a professora falava, eu pensava nele. Era todos os sintomas, tudo aquilo que eu via no dia a dia. E lá, as pessoas não sabiam de que se tratava e não levavam a sério as reações que ele tinha, né? Certa vez eu cheguei lá, estavam assim, os quartos tudo trancados. E eu falei assim, mas por que vocês trancam? Eu já pedi, idoso não pode dormir com o quarto trancado. Ele, não, é porque esse velho passa a noite toda beliscando os pés da gente. Ele não dormia, ele passava a noite toda e não tinha quem cortasse as unhas dele. E ele não podia me ver, que ele dizia que estava com fome. Eu perguntava às pessoas, ele terminou de comer. E debaixo da cama dele era cheio de comida. E ele era compulsivo e ficava o tempo todo, e todo mundo tinha medo dele, porque ele tinha horas que ele era agressivo. Ele saía beliscando os outros, ele batia nos outros, ninguém podia chegar perto dele para cortar. Então eu me preocupei muito com isso, e aí eu preferi me aprofundar mais na doença de Alzheimer e fazer até curso para aprender, passar para os cuidadores como cuidar da pessoa portadora de doença de Alzheimer. Só que quando eu cheguei aqui no Acre, eu fui visitar e cheguei lá e ele já tinha morrido. Porque talvez se ele tivesse tido um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, ele teria vivido. Porque quando essa doença é detectada, a pessoa vive até 20 anos. Então, isso tudo é dependendo da forma, como é acompanhado, adequadamente, toda essa coisa. Dona Mariazinha, a senhora tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de deixar para as pessoas das 22 cidades do Acre que estão assistindo o Ideias? Não, é uma coisa assim que eu gostaria de dizer para as pessoas, que quando elas sentirem que tem alguma pessoa na sua família assim, desorientada, fazendo palavras repetidas, esquecendo muito das coisas, sem saber para que serve aquilo, que eles podem nos procurar, porque eu também faço parte do Conselho Estadual do Direito do Idoso, e as pessoas podem nos procurar. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social é uma referência que nós nos reunimos lá, se bem que agora a gente vai fazer reuniões, mas é o local ideal da pessoa procurar, porque de lá a gente dá outras orientações e podemos agendar para fazer visitas. E que as pessoas também não se sintam só, porque eu vejo que como essa doença é uma doença que não tem cura, ela muda, transforma a vida dos seus familiares totalmente, e a pessoa fica totalmente desorientada, os cuidadores, sem saber o que fazer. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, para dar suporte aos familiares e eles saberem que não estão sozinhos. Tá? Muito bacana. Muito obrigado, então, Dona Mariazinha, pela sua participação aqui no Ideias, nessa conversa tão esclarecedora sobre a doença de Alzheimer. Eu agradeço a oportunidade, porque é uma oportunidade muito importante para a gente poder passar para as pessoas isso. É um trabalho que a gente faz com amor. Você pode ver o símbolo da Abraz, é uma mão abraçando o coração. E às vezes, eu digo assim, que o nosso grupo se assemelha-se a um ninho de pássaro. Que a gente, cada dia, dia a dia, a gente vai colocando um palhinho, um gravetinho ali, aquecendo, e tendo o maior cuidado no cuidar. Cuidar com amor, com carinho, com esperança. Isso é importante. Que esse ninho fique cada vez maior e mais forte. Mais fortalecido. Então. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a doença de Alzheimer com a Dona Mariazinha Leitão. Até a próxima e a gente se vê.
Quer saber um pouco mais sobre a doença de Alzheimer? Você não pode perder o Ideias da Aldeia de hoje. Às 10 da noite, eu vou conversar com a dona Mariazinha Leitão, ela que é gerontóloga social e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares na Regional Acre. Você não pode perder esse bate-papo às 10 da noite no Ideias da Aldeia. A gente se encontra.